Oi, Dani, tudo bem? Oi, Flávia, tudo ótimo com você? Tudo jóia. Dani, é um prazer estar aqui com você para a gente gravar o seu case. Case de, assim, sucesso duplo, né? Porque quando a gente encerrou a sua participação nesse, assim, programa, que foi há 9 meses atrás, né? Você já tinha alcançado o resultado que você veio buscar, né? Quando você fez esse, quando você participou desse programa Maturidade Executiva em 2024, você ao longo daquele período já tinha alcançado todo o resultado, que era a sua promoção para o nível que assim, você desejava e ter todo o reconhecimento em termos de assim, performance para um próximo nível, né? E agora eu fiquei sabendo que tem novidades, né? Você me disse semana passada que tem novo reconhecimento. Simbolicamente, 9 meses depois que você encerrou o programa, você está me trazendo que você teve um novo reconhecimento. E esse agora é algo muito assim, simbólico, né, Dani? Muito assim, simbólico. Então, eu quero compartilhar com todos aqui, né? Contar um pouco sobre a sua história, né? A sua história é uma história que demonstra que esse programa traz resultado, não só durante este período, mas é um programa que também sustenta o resultado quando este programa encerra, porque você, depois de 9 meses, ainda está colhendo frutos aí, né? Então, são histórias como a sua, histórias poderosas que podem mostrar para outros líderes o quanto que é importante, né? E o quanto que é possível ganhar segurança, clareza e direcionamento na sua carreira. Então, quero contar um pouquinho aqui. Quero que você primeiro comece a falar quem é a Daniela Carvalho, para que a gente possa contar um pouco da sua história, Dani. Boa. Primeiramente, obrigada por estar aqui novamente depois de 9 meses. Você fez parte de uma história, ainda está fazendo, então, 9 meses depois, o número 9 tá aqui na abundância aqui pra gente, né, Flávia? Bom, eu me chamo Daniela Carvalho, mas Daniela fica muito formal, eu gosto que me chame de Dani Carvalho, então é Uhum, isso. Hoje, atualmente, eu trabalho na Neon, eu sou uma L5, uma gerente, Engineering Manager. Recebi a promoção durante a nossa mentoria aqui, o nosso programa, foi uhum, muito libertador e uma descoberta muito grande, esse programa para mim. Por que eu uhum, busquei esse programa? Eu já vinha há algum tempo já como uma líder, há mais ou menos de 5 a 6 anos, e eu percebi que a minha vida meio que estagnou ali. Então, o lado profissional estava meio estagnado, meio denso, meio moroso, e eu me perguntava o que estava faltando, assim, para mim uhum. explodir, o que faltava para mim para o próximo nível, né, para ser Certo. reconhecida e vista. Foi quando o destino entrelaçou eu e a Flávia. A Flávia é uma excelente profissional que me ajudou muito. Então, eu vim procurando como que eu ia me desenvolver, como era liderar líderes, como era ter um olhar estratégico para o próximo nível, como é que eu busco isso, como é que eu vou atrás. E Uhum. ter maturidade emocional para tudo isso, porque você, além de estar liderando líderes, você tem outras pessoas ali abaixo também de você que são Sim, pessoas diversas e você precisa ter maturidade emocional para poder lidar com várias pessoas e várias culturas e vários jeitos ao mesmo tempo. sim, sim. É, Quais foram os meus maiores aprendizados aqui nesse programa? Eu aprendi a olhar para dentro, que de dentro para fora eu acho que ele foi muito valioso. Antes, deixa eu fazer um recorte aqui, antes Tá. da Flávia aparecer aqui, eu fiz dois cursos praticamente muito mais técnico para a área tech, voltado para gestores. Eles foram bem proveitosos para aumentar meu nível técnico, mas ainda faltava um quê ali de algo mais pessoal, né? De como eu lido com todos esses dados. Assim, eu tinha os dados, mas como eu vou interligar isso com pessoas Uhum. e vai alavancar tanto a empresa quanto as equipes que eu estou liderando. Então, o maior aprendizado aqui que eu tive foi olhar para Uhum. dentro, né? Eu já tinha algumas respostas, eu tinha alguns pontos cegos que precisava ser visto. Então, acho que a gente, como ser humano e principalmente como líderes, você é tido Uhum. como a cultura do herói, que você não pode errar nunca, mas você erra, você é um ser humano. Então, você precisa Sim. olhar os seus pontos cegos, sim, e tratá-los, né? Então, assim, dói, mas é melhor você ver ele doer e depois ter cicatrizes, você sair com aprendizado, do que de repente você continuar fingindo que ele não existe e isso acaba impactando numa Sim. não promoção ou você Sim. incomodando outras pessoas do seu time. Ô, Tive uma Dani, receita de. Oi. desculpa. E eu fico pegando esse gancho, né? Eu percebo o quanto que vários líderes têm pontos cegos, né? E eles acabam querendo seguir sozinho nessa jornada desse desenvolvimento, e eles têm muito receio em buscar ajuda, né? E eu recebo vários líderes que muitas vezes chegam falando, olha, eu estou há 2 anos, há 3 anos, né? Batendo cabeça, quebrando um pouco aí, sem saber exatamente para onde ir, né? E aí, quando você trouxe esse aspecto agora, qual que você acredita que foi o ponto-chave, o ponto de virada desse desenvolvimento, desse programa de maturidade executiva? Qual foi o ponto-chave que te permitiu alavancar o seu crescimento? Primeiro, reconhecer os meus pontos cegos. Segundo, foi um aprendizado de o quanto o meu lado pessoal ele atinge o meu lado profissional e vice-versa. Sim, Então, sim. é meio que parece até a série Ruptura, né? A gente não é um botão que liga e desliga. A gente tem que aprender o quanto isso interfere, o quanto a gente traz isso da nossa cultura pessoal para dentro do trabalho e acaba não percebendo. Eu acho que Uhum, essa foi uma das maiores lições que eu tive aqui. E a outra foi eu aprender como é minha receita de sucesso, né? De tipo, nesse processo eu aprendi qual é a minha receita de sucesso e eu reviso ela toda semana para me manter exatamente de tipo, cheguei aonde eu estava, uhum, olhei para dentro, olhei o que eu precisava resolver,
vou sair com cicatrizes, vou, mas vou sair muito mais forte do outro lado, Uhum. e olhar essa receita, assim, de como eu me sinto bem, e ainda mais no momento em que a gente fala tanto de saúde mental, a gente precisa parar e olhar isso, o quanto Sim. ela atinge o nosso maior desempenho ali. Você não pode desempenhar alto nível se seu lado mental também ele não tá bem. Sim. Então, assim, Uhum. Ô, são coisas que Dani, eu acho que um líder ele tem que ter ali na mente, que ele não é super-herói, e ele não é super-herói das equipes dele. sim, exatamente. E quando você traz sobre essa sua receita, conta um pouquinho, como que você construiu essa sua receita, né? Bom, eu acho que a receita acaba, cada um vai ter que construir a sua, mas a minha eu percebi que eu tinha que ter os quatro pontos aqui: o mental, o físico, o espiritual e o energético equilibrado, porque se eu não estiver equilibrada na minha receita, eu também não Uhum. estou equilibrada para liderar ou conversar com ninguém. Então, foi uma Sim, receita que eu acho que para mim deu muito sucesso, assim, de estar os quatro corpos equilibrados, porque se eu estiver equilibrada, eu vou desempenhar melhor meu papel. E isso eu consegui com a Flávia mapear, e não foi algo impositivo, ela foi me guiando até eu chegar nessa receita. Então, assim, o bom desse programa é que a Flávia não está aqui para te dar a resposta certa. Ela vai levar você para que você conclua aonde e por quê. sim. Esse é o melhor desse programa, porque qualquer outro programa vai aqui, é só você seguir essa receita de bolo. Usa essa ferramenta, linka com essa, fala com fulano, seja mentorado por ciclano e você vai ter a receita de sucesso. Essa não. Essa você começa a ter a independência, sabe? Você mesmo, e eu acho que é por isso que sustentou durante 9 meses e vai sustentar por 9 anos, porque está dentro Uhum. de você fazer essa autocrítica Perfeito. e se percebendo. Eu acho que você fica muito na posição de observador da sua carreira. E Sim, não sim. só o executor olhando o tempo inteiro. Então você fica numa posição de observador para saber o que você está fazendo é certo ou errado o tempo inteiro. Uhum. E aí você olhando para tudo isso e sabendo o que é esperado de cada nível, você consegue ter uma maturidade que é exatamente se autorregulando de acordo com as exigências de cada situação, de cada contexto, né? De cada cargo, além de trazer toda essa clareza do que é esperado de uns próximos níveis, né, Dani? Muito bom. Exatamente. Ô, Dani, esse fundo de essa tela seu, né? Eu queria que você pudesse contar um pouquinho. Qual que é o significado desse fundo de tela com todo o seu processo enquanto aprendizado? Boa, Flávia. Esse fundo de tela ele me acompanha há alguns anos, eu gosto muito dele, as pessoas sempre me perguntam qual o significado. O significado é que ali é uma nota de R$ 10, tá até arriscada aqui no olho, mas é muito mais para me lembrar que o nosso valor é aonde a gente deveria estar. Às vezes você é um bom profissional, corre atrás, mas a empresa não te valoriza. Você tem que ser dono da sua carreira e ser valorizado onde você se sente melhor. Então, eu acho Uhum. que é muito ligado a isso. Como o dinheiro é valorizado ou não, ele fica nessa dualidade, é por isso que eu gosto muito desse fundo de tela. Bacana. Ô, Dani, você então, ao longo de todo o ano então passado, você teve promoção, você teve reconhecimento pela sua performance, você foi convidada para mentorar outros líderes, né? E agora, recente, você teve um mega convite, né? Depois desses 9 meses, eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi esse assim, convite, em qual contexto e por que que a empresa direcionou esse assim, convite para você e como que você se sente diante disso. Boa. Eu vou deixar a notícia para o final, mas assim, algumas pessoas e de vários níveis e líderes assim viram em mim e pediram para ser mentorado. Então foi muito reflexo do autoconhecimento e as pessoas começam a perceber que você tem maturidade no dia a dia e elas também querem descobrir onde estão os pontos cegos dela. E muito Uhum. nisso criou-se um lastro de cultura dentro da companhia de áreas aonde eu não deveria nem estar atuando. Então assim, acabei chegando nesse nível. Alguns tópicos aqui que a empresa também gosta muito de levantar, a gente sempre tem que estar de olho nas mulheres em tech, então tem uma meta de 50% de todos os funcionários serem mulheres, então também sou referência aqui dentro de ser uma mulher em tech, então Entendo. também tem isso. E aí veio o convite para me tornar sócia da Neon, muito pelo lado Uau! da cultura, então a cultura é muito forte, então eu fui aceita como sócia dentro da Neon, então foi uma grande surpresa, 9 meses depois, ainda está colhendo muitos frutos do que foi o programa. Eu fico mega contente de compartilhar isso aqui com vocês. Ô, Dani, parabéns. Eu acho que é muito assim simbólico, né? E assim, você foi convidada para se tornar sócia, né? E pelo que você trouxe, se tornar sócia dessa empresa é algo extremamente valorizado, é algo extremamente simbólico, é algo extremamente estratégico. São pouquíssimas as pessoas que são convidadas e que elas passam por todo um certo comitê para que elas sejam indicadas, e depois dessa indicação, ainda passa por vários aspectos para realmente validar se essa pessoa é uma pessoa que realmente contribui para os negócios e que representa essa assim, cultura, é isso? Isso mesmo. Você é indicado e você
passa por um processo, um pré-processo ali da área, se faz sentido você ser indicado ou não, e depois ainda você passa por um outro processo com os sócios que já estão ali, porque você vai ter acesso a informações estratégicas antes de qualquer outra pessoa dentro da companhia, então você também tem um ato de voz também para falar ali se concorda ou não, criticar e alavancar toda a marca ali, então não é algo muito fácil de obter, e eu fiquei muito contente, e é muito simbólico, muito significativo mesmo, de você ser convidado para um seleto time onde vai tratar qual é o rumo que a empresa vai tomar. Então, isso é muito gratificante para mim. Sim. E o que que você viu durante este programa de maturidade executiva? O que que você viu neste programa e que você, olhando agora, entende que fez muito sentido e que contribuiu para essa sua indicação? Olha, Flávia, eu acho que o programa me ajudou não só para essa indicação, mas para a vida num todo, até a minha vida pessoal, acho que eu trago grandes aprendizados ali. Mas o que ele contribuiu foi como eu fui muito de como liderar líderes, né? Ter o estratégico e como ter maturidade emocional nesse meio, foram os três pilares para mim que Sim, faziam muito sentido na época. Os três me alavancaram até aí. Se eu não sim, tivesse maturidade emocional, eu não seria vista. Não tendo maturidade emocional, como é que eu vou mentorar outras pessoas de várias senioridades? E sim, como os meus líderes também têm mostrado isso, assim, sim, como eles têm gostado e como eles também têm mostrado sintomas de lideranças também, da mesma forma, porque eu também sim, tenho projetado um pouco do programa neles e como isso alavancou. Então, acho que foi os três pilares me levou até sim, a sim. novidade aí de se tornar sócia. Ô, Dani, e para esse nível, né? Esse nível executivo, não é mais conhecimento técnico, né? É realmente maturidade executiva, que passa pela maturidade emocional, que passa por você saber o que é esperado de um próximo nível, e que passa muito pelo que você trouxe, né? Você identificar quais são esses caminhos, né? Quais são esses direcionamentos internos que você chamou de a sua auto, assim, receita, né? Quais são esses direcionamentos que você vai seguir para manter alinhamento com seus valores, com a sua assim, essência, né? Eu acredito muito em um desenvolvimento de líderes, que é possível sim, muito atrelado com seus valores, com as suas essências, né? E principalmente com o bem-estar emocional, porque para a gente crescer, a gente não tem que sofrer. Pelo contrário, a gente tem que buscar crescimento muito atrelado com esse bem-estar, né? Ô, Dani, e qual conselho, qual dica, qual mensagem que você poderia deixar para outros líderes que estão passando pelo mesmo dilema que você estava passando antes? Qual mensagem que você poderia deixar para eles? Eu acho que, primeiro, eu acho que a autorreflexão, aonde eu estou e o que eu preciso e o que eu quero. Sem autorreflexão, acho que você não consegue nem dar clareza de onde você está e nem para onde você quer ir. Então, eu acho que, e você ser muito claro com você mesmo de falar, eu estou pronto para entrar de cabeça em um programa como esse, para aproveitar 1000%, porque para mim foi 1000% 9 meses depois, em como ele vai ser valioso. E você tem que aproveitar ele de dentro para fora, mas você tem que querer. Então, assim, é muito um olhar da sua própria carreira, porque quanto mais o nível executivo você vai subindo, mais só você tá. Então você tem que ter essa maturidade e essa Sim, clareza da sua carreira, porque ninguém vai pegar na sua mão e falar, é por aqui. Vai ser muito difícil você ter isso. Então, assim, é, sim, é você com você mesmo. E se você não tiver maturidade emocional de se olhar e falar, eu acho que aqui tá ruim, ou de se olhar e falar, eu acho que eu escolhi o tipo de liderança, ou estou fazendo errado, você vai ficar estagnado e talvez sim. esteja até aí se perguntando, eu estou estagnado por quê? Então, é Uhum. muito isso, é usar a clareza e a franqueza com você mesmo e se jogar de cabeça e querer mudar. Você tem que querer mudar, porque não é só a Flávia falar, olha, tem um checklist aqui, você dá Done nele e cadê os resultados? Não é assim, é E de não é dentro para assim, fora né? mesmo. É. E é toda uma construção em cima do seu dia a dia, né, Dani? Não é teórico, É. é 100% prático, em cima daquilo que você vai vivendo, e a gente vai olhando e identificando quais são esses pontos que cada líder precisa ir, assim, atuando, né? Então, enquanto mensagem final, como que você poderia orientar esses líderes aí com relação a desenvolver uma maturidade executiva? É, sejam claros com você mesmo, como se você olhasse no próprio espelho. E o espelho, é difícil você olhar as suas partes onde tem defeito. Então, eu acho que é isso. Bacana, Dani. Bacana. Dani, eu tenho certeza absoluta que você vai ser case de assim, sucesso novamente. E com todo o conhecimento, com toda a bagagem que você adquiriu, né? Ou seja, você encerrou o programa, tem 9 meses, você colheu os frutos durante todo aquele programa, durante os 6 meses que nós ficamos juntas. Depois de 9 meses, você está colhendo fruto agora de novo, e eu tenho certeza que daqui a alguns meses você vai me ligar para contar novidades aí, danças novas, porque você sabe o que você precisa fazer e você tem capacidade, clareza e segurança para confiar no seu potencial cada vez mais e mais. Grande abraço, Dani. Foi um prazer gravar esse case com você. Eu que agradeço e obrigada por você ajudar tantos líderes a chegar onde eles querem e de uma forma muito delicada e sutil, mas que muito poderosa. Bacana, bacana.